eu que juntei 60 mil reais e nem percebi. Gente, sabe aqueles memes assim de, ai, tem pessoa que é desligada e tem o fulano de tal? Pois bem, né? Tem uma pessoa desligada e tem a Maria aqui. Eu juntei, gente, aproximadamente 60 mil reais e não percebi. Hoje eu vou te contar essa história e dar algumas dicas bem simples, tá? Não são dicas fáceis de se executar, mas são dicas simples, tá? E de como eu consegui e como você também pode chegar nesse montante e até ultrapassar. Tem um motivo, tá, gente? Porque se tivesse todo esse valor ali na conta, né, realmente, é óbvio que eu teria percebido, até porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto, né, de ter ali bem o meu controle financeiro. Então, né, a pessoa ser tão desligada a esse ponto seria algo realmente muito preocupante. Mas o fato é que eu juntei um valor. Fiz algo que eu vou contar, né? E se valeu a pena ou não fazer isso, né? Eu gastei, digamos assim. E depois eu juntei mais um valor que dá esse montante. Olá, eu sou a Maria. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Idemônio. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. É um canal novo que eu fiz pra te contar sobre minha vida financeira, o que eu faço pra economizar, te dar dica de renda extra, falar sobre os investimentos que eu faço e como eu tenho buscado crescer o patrimônio, né? É um canal pra contar realmente essa trajetória ali do início, né? Do zero até só Deus sabe quanto que vai ser meu patrimônio aí e te dar dicas, né, de renda, de como fazer renda e como investir, enfim, só pra gente conversar sobre essas coisas que hoje em dia, gente, tá cada vez mais difícil viver neste Brasil, né, sem se endividar, fazendo sobrar dinheiro ali no fim do mês, né, tá sendo uma luta cada vez mais ferrenha ali contra o poder de compra, que tá sempre tentando nos derrubar, né, através da inflação, mas o fato é que, mesmo assim, eu consegui, ao longo dos anos, é claro, né, juntar ali aproximadamente 60 mil reais, e como eu fiz isso. Então, eu tenho alguns vídeos contando, né, algumas coisas que eu fiz, como eu tinha uma dívida ali de mais ou menos 7 mil reais no cartão de crédito, e eu quitei essa dívida em alguns meses e consegui começar a minha reserva de emergência, tá? E isso foi lá em 2022, se eu não me engano, ou foi 2021, tá? Agora eu não tô lembrando direito, mas foi entre 2021 e 2022. E o que aconteceu? Eu fui fazendo renda extra e o que eu fazia, né? Eu fazia o dinheiro ali, que era 700 reais por mês que eu tinha que colocar pro cartão. E eu não tava empregada, né? No emprego fixo, no emprego CLT, enfim, né? Então eu ia ali trabalhando, fazendo, digamos, né, bico, enfim. E quando eu chegava ali aos 700 reais, né? Eu colocava ali no banco, eu colocava num CDB pra esperar chegar ali a data do pagamento do cartão. Só que enquanto não chegava essa data, eu ia tentando fazer mais dinheiro pra ver se eu conseguia não precisar resgatar. E foi assim que eu comecei, né? Eu comecei, na verdade, investindo com bem pouco. Eu investia ali de 10 reais, investia 20 reais, 5 reais. Eu investia valores bem pequenos, tá? Sempre ali na casa dos 10, 20 reais. E depois, com essa história do cartão, eu fui fazendo assim, né? Que aí eu buscava esse montante de 700 reais pra pagar esse cartão. Eu conto a história, que eu posso deixar o vídeo onde eu conto essa história. E no início eu conseguia ali bater aqueles 700, mas não conseguia fazer nada além, tinha que resgatar eles quando chegava a data. Só que com o tempo eu consegui, por exemplo, eu juntava esses 700, guardava no CDB. E aí eu conseguia fazer mais uns 300, 400, 500. Então cada vez eu tinha que resgatar menos quando chegava a data. E foi assim que eu fiz os meus primeiros 1.000, 2.000, 5.000 de renda ali de reserva de emergência. O que aconteceu, né? Como toda pessoa que começa a investir, assim, eu sempre tive muita curiosidade de saber como fazer isso, mas não tinha informação, né? E quando eu comecei a encontrar informação, eu comecei a fazer isso. Porque desde muito nova eu colocava dinheiro na poupança, porque era o que eu conhecia, né? Era o que tinha de informação. Eu sabia que tinha o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, que tinha uma maneira de emprestar pra B3, mas eu achava que só aquelas pessoas que ficavam no telefone, igual aparece nos filmes, sabe? Que podia fazer isso, que era algo mirabolante, muito difícil. Eu não fazia ideia, não existiam canais, né? Como hoje existe essa facilidade, não existia bancos digitais, né? Então eram outros tempos, mas quando eu comecei a pesquisar como sair das dívidas, eu encontrei, né? Na época não existiam ainda muitos canais, mas eu encontrei ali os poucos que existiam e eu comecei a devorar esse conteúdo, isso lá em 2019 ainda. Então eu comecei, né, aos pouquinhos, bem lentamente a fazer esse tipo de coisa. E lá em 2022 eu consegui finalmente terminar de quitar essa dívida e já com uma boa reserva de emergência. O fato é que, como eu fazia isso, ia fazendo renda extra o máximo que eu conseguia, eu ia colocando, eu pagava ali as contas, o básico, né,
e economizava o máximo que eu podia. E aí, depois que eu tinha ali o valor pra pagar as contas, tudo, né, ali guardadinho no CDB, que eu começava a pensar em fazer outras coisas, né? Ah, tô precisando comprar um calçado, tô precisando comprar uma roupa, tô precisando comprar, sei lá, mais o quê, né? Então aí eu começava a pensar nas minhas necessidades. E eu passei anos, gente, desde que começou a pandemia, desde antes de que começou a pandemia, até o fim do ano passado. Ou seja, eu passei 5 anos sem fazer nenhuma viagem, nem mesmo assim pra uma cidade mais longe. Quem dirá para outro estado, sendo que eu não sou daqui desse estado, né? Eu não sou do Rio Grande do Sul, mesmo tendo crescido aqui, mas toda a minha família está no Ceará. E mesmo assim, eu ainda não fui lá faz mais de 5 anos. Eu fui para Santa Catarina, que é onde tem uma irmã morando, que aqui do lado é mais perto, mais barato, né? Tudo que foi onde eu consegui ir. Então eu não vejo meu pai há mais de 5 anos, eu não vejo a minha mãe há mais de um ano, que ela foi para lá e não voltou, e eu não consegui ir. Então eu não vejo ela há 1 ano e meio, eu não vejo ele há mais de 5 anos. E estamos assim, né, até quando Deus quiser. Porque o que aconteceu nesse meio tempo? Eu consegui juntar aproximadamente R$ 35 mil, 35 para 36, e foi esse o valor que eu dei de entrada no Minha Casa Minha Vida, na casa da Caixa. Uns 10 mil foi ali de taxa, né? Foi um pouco menos de 10 mil. E 26 mil, né? 25.900 por aí, foi pra a entrada realmente, tá? Então, eu quase zerei. Tá, eu tinha nessa época ali uns 42 mais ou menos, só que o restante ali, uns 5 mil, 6 mil, tava na renda variável. E eu ia tentar de tudo de não ter que mexer nesse dinheiro, graças a Deus não precisei. E sobrou no fim das contas, né? Porque eu recebi. Na verdade, eu não recebi. Eu peguei, eu consegui não gastar nada do salário, né? Viver só com o que eu fazia de renda extra naquele mês. E as taxas foram mais baratas do que eu previa. E eu tive subsídio de R$ 1.800. E com tudo isso, né, eu consegui fazer sobrar uns 1.500 a R$ 2.000. Sendo que era pra faltar uns 2 a 3 mil reais. Né? Ao invés de faltar uns 2 mil, sobrou uns 2 mil. Então eu não comecei do absoluto zero quando eu, né, retirei todo esse valor. Mas, né, em compensação, hoje eu tenho um passivo, que é a casa, né? Mas estou muito feliz, não me arrependo, né? Enfim, de ter gasto esse dinheiro, de ter começado ali quase do zero de novo. E aí, por isso, né, que eu acabei não me dando conta, né? Então, que eu cheguei a esse valor, que eu já tinha passado dos 50k, gente. Porque o que aconteceu? Esse ano, eu comecei a gravar alguns vídeos, né? Eu contei isso da dívida, de como eu cheguei aos primeiros R$ 1.000, os primeiros 5 mil, 10k, 20k, 40k. E eu fui fazer os cálculos de quanto eu tinha conseguido ao total. Aí eu juntei, né, esse valor aí que eu comprei da casa, os valores que eu tinha, e mais o que eu consegui ali voltar a investir, né? Eu trabalhei, comecei a fazer renda extra, né, enfim, conseguir ali recuperar. Eu fiquei meio preocupada, porque eu pensei, meu Deus, né, agora eu tenho uma casa, eu tenho, né, as contas pra pagar mais o financiamento, e eu estou quase zerada, né? Antes eu tinha muito mais dinheiro e menos dívida, né, menos contas. Agora que eu tenho menos dinheiro, eu tenho mais contas, socorro, né? Mas, graças a Deus, eu consegui ali, né, fazer sobrar, inclusive, já desde os primeiros meses, né, e consegui aumentar rapidamente. Eu recebi a rescisão, porque assim que eu comprei a casa, eu fui nomeada, né, eu trabalhava já pra prefeitura, só que eles tinham feito um contrato comigo enquanto eu não era nomeada. Só que eu já era próxima, só que demorou ali quase um ano, quase um ano pra eles me nomearem. Então eu recebi um valor assim de rescisão, né, que eu tive que fazer essa rescisão do contrato pra poder receber a nomeação. Aí eu recebi um adiantamento do 13º que eles deram ali, não sei por quê, pouco tempo depois que eu me mudei. Então eu recebi um montante meio alto assim que eu me mudei. Então eu coloquei quase todo esse valor ali de volta, né, no CDB, então meio que aumentou rapidamente de novo os meus investimentos na renda fixa, né? Eu fui começar a colocar ali, né, fundos imobiliários, ações, essas coisas, e bem aos pouquinhos, lá por agosto, tá? Então, eu quero começar, inclusive, um quadro novo, uma série nova no canal. Eu vou tentar fazer uma carteira ali do zero, né, no Investidor 10, pra começar a mostrar pra vocês ali como viver de renda, viver de dividendos. Vai começar ali, os meus rendimentos foram R$ 10, foram R$ 20. Ok, gente, a gente tem que começar de algum lugar. Eu lembro a primeira vez que um valor que eu tinha no banco rendeu, se eu não me engano, tinha sido uns 50 centavos, sabe? Isso no CDB, assim, eu tava tão feliz, mas tão feliz, né? Eu fui mostrar na época pra minha mãe, ela riu, porque era um valor muito pequeno. Só que hoje, eu nem sei quanto que rende por mês, pelo valor que eu tenho ali, mas já teve época que o valor que eu tinha lá rendia quase 300, né? Uma média de 300 por mês. Porque foi aumentando, né? Esses 50 centavos viraram 300. Claro que hoje em dia não rende tanto porque eu não consegui ainda chegar àquele montante que eu tinha. Mas estou
caminhando, né, para isso, né? Como eu falei, eu cheguei a esse valor, eu não me dei conta, enquanto eu não fiz esses cálculos, porque eu tinha resgatado, e não é o valor que eu tenho hoje, mais compensação. Eu tenho um patrimônio, né, que na época que eu comprei, há um ano e pouquinho atrás, a casa foi avaliada em 180 mil. E hoje em dia, gente, por menos de 220, não encontra casa igual a minha. Gente, valorizou muito em pouco mais de um ano. Vamos colocar ali um ano e meio, ela valorizou, né? E eu nem paguei esse valor, esse 180, eu paguei ainda um pouco menos, porque a pessoa queria vender, né, mais rápido do que as outras casas. Mas as outras estavam nesses 180, 200 mil. É um valor que sim, gente, eu tô pagando, né, ali. Eu vou pagar, eu não vou pagar o dobro, né? Se Deus quiser, eu quero pagar bem mais rápido do que 30 anos. Mas sim, se eu pagasse sem amortizar, né, com certeza eu pagaria o dobro. Mas ainda assim valeria a pena, porque se eu estivesse vivendo de aluguel, eu ia estar pagando o dobro. Então valeu super a pena. Hoje eu tenho patrimônio, que por mais que ainda não seja meu, né, é um valor alto e que todas as pessoas precisam morar em algum lugar. Se eu não estivesse morando aqui, eu ia estar morando de aluguel. E pagando muito mais, aí sim que eu não ia estar conseguindo nem trabalhar o tanto que eu trabalho e nem investir o tanto que eu invisto. Então, como você pode fazer a mesma coisa que eu fiz? Gente, é simples a resposta, mas não é fácil, né? Que é o quê? Trabalhar mais, fazer renda extra. Então, gente, como que eu organizo, né, assim, a minha vida? Eu tenho um trabalho fixo, onde eu pago todas as minhas contas e nem sempre sobra, tá? Essa é a verdade, é muito difícil fazer sobrar. Eu tento fazer sobrar, nem que seja um pouquinho, mas é uma tarefa que é difícil sim, tá? Então, eu encontro pelo menos uma maneira de fazer alguma renda extra, pouco que seja, e também, mesmo do meu salário, eu pago todas as contas e já coloco um valor ali, antes de esperar pra ver se vai sobrar ou não, porque senão, gente, nunca vai sobrar, essa é a verdade. A gente sempre vai estar precisando de alguma coisa, a gente sempre vai ver alguma coisa que quer, né? Então eu já coloco um valor ali que seja 100 reais, 50 reais, e eu já coloco ali no CDB, tá? Geralmente eu coloco também o valor que eu pretendo gastar de gasolina e muitas vezes de comida, tá? Eu coloco lá. E depois, se eu preciso resgatar, eu resgato e tá tudo bem. O que eu tento sempre é resgatar menos do que eu coloquei. Por exemplo, eu coloquei ali 400 reais, eu tento resgatar 300 pra gastar ali ao longo do mês em comida, em gasolina, enfim. Eu coloquei 1.000 reais, eu tento resgatar 700, 800, né? Enfim, geralmente eu não tenho colocado valores tão altos ultimamente, porque eu reduzi, tá, o meu trabalho em dezembro, depois eu posso contar essa história. Mas o que que eu comecei a fazer já esse ano? Eu tava procurando uma renda extra, já que eu reduzi o meu trabalho e, consequentemente, reduzi o meu salário também. E então tá bem mais difícil de sobrar mais dinheiro. Então, eu tô fazendo renda extra e 100% dessa renda extra é pra investir e é pra metas ou pagar dívidas, que no caso a dívida que eu tenho é o financiamento da casa. Então, essa renda extra específica que eu comecei a fazer, eu tô com uma só, tá, no momento. Eu pensei assim, vai ser tudo para casa. Que é o quê? Amortização ou coisas que eu ainda preciso comprar. Porque, gente, nem talheres direito eu não tenho, sendo que eu moro aqui há um ano, tá? Porque eu decidi que primeiro eu ia montar minha reserva de emergência ao invés de ter talheres, ao invés de ter ali algumas coisas que são básicas, né? Enfim, eu tenho o suficiente pra mim. E já teve amigos que vieram e eu pedi pra trazer. Simples assim. Se a pessoa é meu amigo de verdade, a pessoa vai entender que, né, eu ia fazer até um chá de casa nova, acabei não fazendo, tá, gente? Por isso que eu não tenho até essas coisas. Eu acabei enrolando, 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 já tô aqui há um mês e nunca fiz, e paciência, tá? Porque senão provavelmente eu teria essas coisas básicas assim, mas eu tenho tudo que eu preciso, sabe? Eu tenho o suficiente nessas coisas pequenininhas, né? Prato, copo, panela, enfim. E com o tempo eu vou renovando. As coisas que são velhas eu vou trocando por novas. As coisas que eu tenho vontade de ter, o que eu preciso, eu vou comprando, assim, dentro das metas. E então essa renda extra me serve pra isso, tá? Esse mês, por exemplo, eu comprei várias coisinhas e ainda fiquei com um valor pra amortizar, mas os juros estão meio altos por causa da data, né? Assim que tem uma data certa, tá? Pra amortizar, geralmente é perto ali do vencimento, no mesmo dia ou um dia depois. Então eu vou esperar, mas o que que eu fiz? Eu já coloquei no CDB e deixei ele rendendo pra quando chegar ali na data, eu já usar esse valor pra amortizar. Então, assim, eu vou pagando dívida, eu vou cumprindo meta e eu poderia também estar usando esse dinheiro pra investir, mas como eu já investi esse mês, então eu vou fazer essas duas coisas. Na próxima renda extra que eu conseguir, aí eu vou usar para investir e para outras metas, né, que eu tenho também, de outras coisas. Então, assim eu vou aumentando, ao mesmo tempo pagando a dívida e ao mesmo tempo cumprindo metas. E quando eu falo metas, que nem eu falei, eu posso estar falando de talher que eu preciso para casa, eu posso estar falando de calcinha, sutiã, posso estar falando de um móvel para casa, né, que é uma coisa um pouco mais cara. Eu posso estar falando de um curso que eu quero fazer, posso estar falando de qualquer coisa, tá? Que eu quero à vista.
eu quero pagar à vista, e então assim eu vou fazendo sem criar novas dívidas e ao mesmo tempo diminuindo a que eu tenho, que é, né, uma dívida gigantesca de mais de 133 mil reais, né? Então, não é fácil, assim, no sentido de você tem que se esforçar muito, você tem que trabalhar depois do trabalho, né? O ideal é conseguir um trabalho, né, de renda extra que seja ou muito fácil, muito prático. Por exemplo, você leva um pote de paçoquinha pro seu trabalho, você deixa numa mesa ali, coloca o seu Pix ali, a pessoa pega e faz direto. O único trabalho que você tem é ir lá na loja comprar o pacote, tá? Ou revistas, né, de cosméticos, Avon, Natura, Boticário, Mary Kay, essas coisas. Que aí a pessoa pega, anota ali. A ideia é, gente, sempre seja à vista, não venda nada fiado, tá? Senão você só vai ter prejuízo. E ou você faz assim, ou se você tem, por exemplo, um carro, tem uma moto, alguma coisa assim, você pode, né, pegar uma vez por mês, duas vezes por mês, fazer um Uber, fazer uma entrega de delivery, fazer entrega tipo de Mercado Livre, Shopee, Shein, eu não sei se tem como fazer isso, tipo, só uma, duas vezes por mês, fazer uma diária, né, de faxina, ser marido de aluguel, e isso ali, uma, duas vezes por mês, ser auxiliar de pedreiro, gente, enfim, tem trabalhos assim, que você consegue numa diária, 150, R$ 200, sabe? Então, gente, R$ 200 é um ótimo valor para investir por mês. Você pode fazer esse esforcinho a mais para ter aquele valor, né? E não pode gastar com bobagem, né? A não ser, claro, que você tenha um pouco mais de disponibilidade de tempo, né? Digamos assim. É muito difícil uma pessoa que trabalha na escala 6 por um, por exemplo, ter mais disponibilidade de tempo, porque o único dia que tem ali pra descansar é ser auxiliar de pedreiro, fazer faxina é sacanagem, né? Mas, gente, eu posso fazer um vídeo, né, sobre isso, né? Inclusive, se eu trabalhasse em escala 6 por um, como que eu faria? Principalmente se eu ganhasse um salário baixo, né? Semana que vem eu vou fazer escala 6 por um, bem dizer, né? Porque eu vou trabalhar no sábado. Minha profissão às vezes tem isso, né? Mas eu também trago trabalho pra casa, mas em compensação eu tenho ali umas janelas, né? Eu sou professora, então eu acabo tendo algumas janelas ali de tempo pra dar uma descansada ou pra fazer planejamento, enfim. Então eu acabo conseguindo dosar de maneira mais tranquila, principalmente esse ano que eu tô trabalhando menos, porque, gente, eu tava mal, eu não tava bem, assim. Eu vi que não ia dar pra continuar esse ano trabalhando como eu tava ano passado. Eu tô trabalhando à noite, dando umas aulas. Provavelmente eu vou aumentar, tá? Mas vai ser de uma maneira mais leve. Então, do jeito que tava no passado, sem condições, não vale a pena. Eu não tava tendo pique pra gravar, pra editar, né? Esse canal é novo, mas eu tinha outros. Então, eu decidi fazer através de rendas extras, viver com um salário ali e toda a renda extra que eu for conseguindo ir fazendo essas coisas. E assim eu vou aumentando de maneira rápida, sem comprometer o meu salário. E a maneira, gente, eu vou dizer que é até mais fácil de você organizar mentalmente, porque você trabalha já sabendo que esse dinheiro não é pra você, não você do presente, mas pra você do futuro. Então, é algo que realmente me ajudou de maneira rápida, né, relativamente rápida. Quando eu percebi, eu já tinha um valor para entrada na casa. Eu sei que hoje em dia tem alguns lugares que tá muito mais caro do que isso, né, uma casa num lugar bom, num lugar seguro. Mas, por exemplo, gente, eu não moro no interior, eu moro na região metropolitana de Porto Alegre. Então, às vezes, as pessoas não sabem procurar ou não querem abrir mão de morar na capital, por exemplo. Se bem que aqui na minha região, geralmente as casas aqui na minha cidade são o mesmo preço, até mais caras do que em Porto Alegre. Mas eu sei que, por exemplo, São Paulo, na cidade de São Paulo, principalmente ali no centro, o preço é muito maior do que em cidades satélite. Eu não sei como é que se chama, né? Não é satélite. Cidades ao redor ali, na região metropolitana, no ABC, né? No Diadema, ou né, o ABCD paulista ali, ou outras cidades ali ao redor. Né? Um exemplo que eu sempre vejo muito é o primo pobre, o Duda, que ele fala que ele cresceu em São Paulo, ele é de São Paulo, mas na hora de comprar um apartamento, ele viu que não tinha condições, né? Ele poderia comprar um cubículo em São Paulo, ou ele poderia comprar um apartamento minimamente decente, ali de 2 quartos, coisa e tal. Ele ganharia uns 10 metros quadrados simplesmente por comprar em Osasco. Então ele optou por se mudar para Osasco e hoje em dia, né, ele mudou totalmente de vida. Mas ele optou por isso. Então eu não precisei mudar, porque eu já era dessa cidade, mas eu não comprei exatamente no bairro que eu queria. Mas ao mesmo tempo eu limitei, ó, nesse bairro aqui não, nem pensar. Mas ok, eu gosto, o meu sonho é nesse bairro aqui, esses aqui nem pensar, mas ok, eu comprei num bairro aqui, né, digamos assim. Não foi exatamente o que eu queria, mas é um bairro bom, é um bairro seguro, é um bairro onde é, né, relativamente tranquilo de morar sozinho, enfim. Então, claro, a gente sempre tem que se cuidar, independente de onde more, né? Mas existem lugares, e eu vou dizer assim que a maioria dos lugares é dessa faixa de preço pra baixo, não pra cima, né? Onde eu moro é uma das maiores capitais do Brasil, então às vezes pode ser que na capital esteja muito caro. Mas olha os arredores, né?
às vezes o seu trabalho ele nem é numa região tão central pra realmente você ter que morar ali, sabe? Às vezes vale a pena, né, buscar outro trabalho, principalmente quando é um trabalho assim que você ganha muito mal, que você é muito explorado. Às vezes vale a pena até olhar essas possibilidades. Isso também foi outra coisa que eu fiz. Eu demorei até pra encontrar trabalho, porque eu decidi que eu não queria voltar a trabalhar em Porto Alegre, mesmo que eu fosse ganhar mais, que fosse ser mais fácil conseguir, enfim. Eu estava decidida a trabalhar na minha cidade. E graças a Deus consegui, né? Eu, né, trabalhava a domicílio tudo, cobrando ali metade, às vezes um terço do que eu cobraria em Porto Alegre, só pra poder trabalhar mais perto e não ter que estar enfrentando tanto trânsito. Mas, em compensação, fui crescendo, assim, até ter um salário que eu já tive, né, no passado. E ter mais tempo. Gente, isso é uma construção. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu já tenho 32. Eu já fiz tanta coisa nessa vida. Eu já passei em concurso, trabalhei com, né, ali onde eu era concursada, pedi exoneração, fui fazer missão, fui fazer voluntariado, voltei, fiz 50 milhões de coisas, fiz concurso de novo, passei de novo, fui chamada de novo. Então, deu tempo de fazer muita coisa nessa vida, né? Fora os outros trabalhos que eu tive desde adolescente. Se tem uma coisa que pra você conseguir juntar, e mais do que juntar, você conseguir investir, crescer seu patrimônio, o que você precisa é de renúncias, fazer renúncias. Tem muita coisa que eu gostaria de estar comprando. E sabe o que é mais tentador? Pior é quando você tem ali o valor, mas você sabe que aquele valor é de renda extra, ou de renda de reserva de emergência. Você sabe que aquele valor ele tem esse objetivo que, digamos que eu resolvesse gastar com a coisa X, que é uma coisa que eu preciso, é uma coisa necessária, mas aí acontece alguma coisa e aí eu não tenho aquele valor de reserva. Quando eu tiver um valor considerável, aí eu posso começar a olhar para outras coisas. Né, óbvio que eu vou tentar até o fim do ano aumentar mais ainda o meu salário, através de várias coisas que eu tô fazendo, né, tanto na internet quanto presencial, através de rendas extras, né, então eu estou me movimentando, mas é o tempo, é só com o tempo, sabe? Às vezes dá aquela ansiedade, eu gostaria de estar ganhando mais, gostaria de estar conseguindo fazer muito mais coisa, né, já há muito tempo, mas infelizmente as coisas não acontecem no nosso tempo. Eu gostaria de chegar ao fim do ano já com 50k investido. Assim, é impossível com o salário que eu tenho hoje. Mas nada é impossível pra Deus e eu acredito que o meu salário vai subir muito, não no emprego onde eu tô, porque, né, ele não teve nem aumento nem ano passado, nem nesse. Pra vocês terem ideia, gente, eles colocaram um aumento lá de uns 100 reais em maio. Em maio, acho que foi, ou foi em abril, e tiraram em maio, ou tiraram em junho, quando teve a enchente com a desculpa, pasmem, que tinha dado ali um erro no sistema. E com a enchente, o lugar lá não tinha mandado como é que chama? Tipo assim, os documentos necessários pra comprovar que aquele aumento era válido. Só que detalhe, o lugar tava debaixo d'água. Tava assim, ó, passando do teto. O lugar tava fechado, porque a cidade inteira tava fechada. As pessoas estavam andando de barco pra salvar quem tava em cima dos telhados, tá? Então, assim, por isso não tivemos aumento ano passado. Depois da maior tragédia que aconteceu no mundo. Mas estou crendo que esse ano vou ter. Vai ser retroativo? Nunca é. Vai, pelo menos assim, ó, chegar ali perto da inflação? Não vai também, gente, tá? Mas a questão é, eu não vou reclamar, porque vai adiantar alguma coisa? Não vai. Só vai me fazer eu me frustrar, ganhar cabelos brancos e rugas. Então, o que eu vou fazer é batalhar, que nem eu falei, eu trabalhava em 2 empregos, eu resolvi que, ó, não sou obrigada, eu vou trabalhar em um, economizo mais e faço renda extra de outras formas, que eu vou ter menos estresse e que eu vou ir conseguindo aumentar o meu salário de outras formas pra quando eu chegar num ponto onde eu consiga, se eu quiser largar esse trabalho aqui, entende? Então muita gente faz assim, começa a vender uns brigadeiros, o negócio começa a fazer sucesso, quando vê a pessoa larga o emprego porque a renda extra vira a renda principal. Gente, isso acontece muito, tá? Mas enquanto não acontece isso, você pode fazer como eu falei, ou, né, trabalhando uma coisa bem prática, assim, que você não precisa fazer muito esforço, ou uma coisa que te gere um dinheiro maior de maneira rápida. Digamos, você faz um dia de Uber e tira 200, faz um dia de faxina e tira ali 200. Espero que você tenha entendido, né, que o segredo, gente, é a renda extra. Esse é o segredo, tá? Não tem mistério. É uma coisa simples, né? Parece assim, é tipo, aquela coisa assim, ó. Todo mundo sabe o que tem que fazer pra emagrecer, pra ser mais saudável, coisa e tal. Mas na hora de fazer é difícil. É uma coisa simples que a gente sabe, né? É só isso, gente. É isso, claro, né? Com o tempo você vai ali estudando, você vai vendo qual é o melhor investimento. E tem que ter muita paciência, porque é um trabalho de formiguinha, né? Eu não fiz esses 60k ali de uma hora pra outra faz muitos anos que eu tô investindo. Foi uma vida inteira colocando na minha cabeça que eu devo ser poupadora. E eu fui poupadora a vida inteira até que eu comecei a pensar, perceber que tinha uma coisa errada. E que eu tinha que trocar minha mente pra ter uma mente investidora, né? E então eu fui ali
aos trancos e barrancos, e talvez você nem tinha uma mente poupadora, talvez a sua mente era gastadora, que é muito pior, né? Então, você tem que ir trocando a sua mente ali, né? Você tem que ter uma transformação na sua mente. E como você vai fazer isso? Estudando, se focando, declarando isso pra você mesmo. Antes de fazer qualquer coisa, você vai investir, pagar todas as suas contas, vai batalhar, vai trabalhar em dobro, vai se esforçar. Como o Duda fala, né? Ele é um grande exemplo pra mim. Ele foi uma das maiores pessoas que me incentivou a conseguir minha casinha, né? Eu posso contar, né? Tudo que ele me influenciou também em outro vídeo. Mas ele fala sobre o ano do cão, sabe? Que é aquele ano que você vai só sofrer, igual condenado, trabalhando, se matando de trabalhar. Mas compensação, depois você vai poder escolher. Assim como eu escolhi. Eu poderia, gente, estar em 2 trabalhos, né? Em 2 escolas? Poderia. Mas eu decidi. Eu fui nomeada, inclusive, em outra cidade, mas eu decidi, não, eu não quero isso pra mim. Não, preciso não, obrigada. Né? Eu tava ali dispensando trabalho. Aí eu tava, digamos, não é hora extra, porque eu não ganhava mais, né? Mas eu, digamos, estava ali numa hora extra, que aí quando chegou no fim do ano eu tava muito estressada, eu pensei, quer saber, eu me virava com salário só, vou continuar me virando e vou aqui fazer renda extra, que eu ganho mais, com muito, né, ganho mais no sentido de mais tranquilidade, não de mais dinheiro, porque eu tô bem longe de ganhar o que eu ganhava no fim do ano, mas vou conseguir. Porque estou mais tranquila, estou mais calma, estou menos estressada, né? Estou menos cansada. Então eu consigo fazer muito mais porque eu tenho muito mais tempo e mais tranquilidade, que é uma coisa que eu tava perdendo ali, né? Com tanto trabalho, tá? Então, para eu chegar nesse ponto de ter essa paz, essa tranquilidade, ainda que meu salário esteja baixo, né, ali, tá na média do brasileiro, tá, gente? Mas tá mais baixo do que ano passado, por exemplo. Eu precisei regaçar as mangas e trabalhar e ficar estressada e ficar cansada e não ter ânimo pra sair de casa quando eu me trancava em casa, né? Meu Deus, eu não queria saber de mais nada, só queria descansar e dormir pra no outro dia trabalhar de novo. Então não tinha ânimo nem pra nada, pra passear pra nada, gente. E valeu a pena, porque hoje eu tô tranquila, eu tô com uma reserva boa, eu tô com todas as contas pagas, eu não estou inadimplente, apesar de ter nessa dívida grande da casa. E estou trabalhando menos, eu posso fazer isso porque antes eu plantei, né? Eu ainda não estou ali no ponto de poder trabalhar, fazer renda extra só se eu quiser. Eu ainda preciso fazer muita renda extra para atingir, né, alguns patamares, mas hoje eu posso sonhar com isso, né? Coisa que há uns anos atrás era impossível até sonhar. E algum dia chegar a, sei lá, bater 100k e todo mês pingar na minha conta R$ 1.000. Todo mês pingar na minha conta um salário mínimo. Eu sei que ainda tá longe, né, de eu atingir esse patamar financeiro, mas eu não sei em quanto tempo eu vou conseguir isso. E pode acontecer muito antes do que eu penso. Então, viva aí o seu ano, né? Ralando seu ano do cão ali, pra daqui um ano, né? Pro ano de 2026, você poder desfrutar dessa paz, dessa tranquilidade de poder trabalhar um pouco menos, de poder olhar pra sua conta e você ver que você não tem nenhuma dívida, que você não tem nenhuma dívida no cartão de crédito, que você consegue investir, que você tem uma reserva de emergência pra se acontecer alguma coisa, que você tem mais conhecimento pra saber onde investir, tem uma reserva de oportunidade pra aproveitar as crises e comprar mais, né? Quando as ações tudo tá na baixa. Chegar nesse lugar é muito bom e dá vontade de chegar logo, mas antes existe um processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!